Olá, bom dia, turminha do nono ano, 900 e 901, ó, saudade grande. Espero que vocês tenham feito uma excelente prova minha, tá? Nós vamos corrigir essa semana, eu vou colocar lá no sistema a nota de vocês. Essa semana nós vamos falar sobre perpendicularidade e projeção ortogonal. Na próxima semana nós vamos falar de desenhos em projeção, desenhos descritivos e também umas dicas sobre a prova, a segunda prova que virá, tá ok? Então vamos lá. Falar sobre perpendicularidade e projeção ortogonal, principalmente aí na turminha da 900, que tem uma galera que adora desenhar, né? Vamos lá, você acha que vocês vão achar interessante. O que seria perpendicularidade e projeção ortogonal? Primeiro, a projeção ortogonal, nós temos que entender que nada mais é do que o desenho, a sombra de determinada coisa a partir do meu ponto de vista de um foco. Aqui eu estou dando o exemplo do Sol, o avião e a sua sombra. Então o foco seria o Sol, a figura a ser projetada o avião e a sua projeção será a sua sombra. Então tem que ter sempre esses três elementos: o foco, o objeto a ser projetado e a sua sombra, colocar assim, que seria a sua projeção. E o nome é chamado ortogonal porque esse cara tem que fazer 90 graus aonde eu estou projetando, por isso o nome ortogonal. Ortogonal vem de perpendicularidade, ou seja, de 90 graus, tá? Então vamos lá, para eu poder entender a projeção ortogonal de um ponto sobre um plano, tá? Que traça um ponto projetado a uma reta perpendicular a um ponto. Então, ó, se eu tenho um ponto P, eu quero saber a sua projeção P', eu traço uma reta perpendicular R ao plano, ou seja, fazendo aqui, ó, 90 graus, e ao tocar o plano, eu tenho o meu ponto P', ou seja, a sua projeção ortogonal. Por que eu tenho que começar com um ponto? Porque todo desenho ele é formado por pontos, e a sua projeção na realidade nada mais será do que a reunião de todos esses pontos projetados. Agora, muito cuidado, porque dependendo da projeção, você pode ter figuras distintas, e às vezes você pode ter figuras iguais, e tudo vai depender do que eu estou projetando, aonde eu estou projetando. Vocês vão entender o que eu estou falando agora aqui, ó. Se eu tenho aqui, ó, uma circunferência e uma reta inclinada, se o meu ponto de foco é de cima para baixo, essa circunferência projeta uma reta, tá vendo aqui, ó, é linha de linha, ela tem uma reta de projeção bem aqui embaixo, ó, bem aqui, ó, de linha, mas também, certo, terá a reta inclinada uma projeção B'C, tudo porque esse cara tem que fazer 90 graus com o plano. Então eu vejo, eu tenho duas figuras distintas que projetam o mesmo tipo de figura, ou seja, uma reta. Na realidade, para eu entender essa figura, seria necessário eu ter um plano atrás e projetado para frente para que eu conseguisse entender a diferença entre elas. Por isso que nada é muito seguro numa projeção de um plano só. Uma projeção de um plano só, você acaba confundindo, porque você pode ter diferentes projeções, tá? De um mesmo objeto ou iguais projeções de objetos diferentes. Aqui vocês vão entender no exemplo 2 o que eu estou falando, ó. Eu tenho a mesma circunferência vista de ângulos diferentes. Na primeira ela está deitada, então ela vai projetar a própria circunferência. Todos os pontos da circunferência de cima fazem 90 graus com um plano, e aí então eu projeto a própria circunferência. Porém, se ela está em pé, como se fosse uma moeda, eu projeto a reta. Experimenta olhar uma moeda de cima que você não vê a moeda, você só vê a reta que ela está projetando. Então seria necessário a união de vários planos para eu entender essa projeção. E é o que eu estou mostrando aqui nesse novo desenho. Aqui vocês percebem claramente que um objeto, aqui primeiro eu tenho uma pirâmide, tá? Ela projeta, ó, um triângulo aqui atrás,
um triângulo aqui atrás. Aí se você olhar apenas a projeção, você não entende que esse cara é uma pirâmide, já que eu estou projetando o triângulo e aqui eu também estou projetando o triângulo. E se eu projeto de cima para baixo, pior ainda, porque eu projeto um quadrado. Poxa, então se eu olhar apenas a projeção, eu jamais vou entender a projeção individual de cada plano. Jamais eu vou entender a figura como um todo. Tá vendo? Então eu preciso das 3 projeções. Por isso é que é chamado de projeção 3D. Porque eu preciso enxergar os 3 planos, a junção desses 3 planos, para enxergar a figura como um todo. Você veja aqui, ó. Se eu tenho nesse primeiro exemplo 2 projeções laterais triangulares, a segunda eu também tenho 2 projeções laterais triangulares. Então, a princípio, se eu olho apenas as 2, eu vou entender que elas são iguais. Eu só percebo a diferença quando eu projeto de cima para baixo, e aí eu verifico que ela é circular e não retangular. Então, vejam, eu preciso de todas as 3 projeções para poder diferenciar tudo isso que ocorre, certo? Então aqui, ó, eu tenho um exemplo aqui, nós entendermos um objeto, tipo aquele do Tetris, tá? O Lzinho do Tetris. Quando eu projeto no plano atrás, aqui, ó, eu vou projetar a figura vista de lado, que é a figura que eu estou vendo aqui, ó, é a figura que eu tenho que projetar aqui. Vejam que eu tenho linhas que vão fazer 90 graus lá com o meu plano, com a minha, aonde eu estou projetando, tá? Por isso lá no primeiro ponto. Então, esse cara é projetado aqui. Quando eu olho nesse sentido aqui, ó, vista de frente, tá? Vista vertical aqui, ó, eu entendo o seguinte: na realidade, eu vou olhar para trás, eu vou olhar a junção de 2 retângulos, que nem vocês estão vendo aqui, ó. Então, a projeção desse cara com esse cara aqui, ela é vista dessa forma. E se eu olho de cima para baixo, tá? Aqui, ó, esse cara aqui, ó, eu vou olhar 2 retângulos maiores, já que eu estou olhando esse com esse. Então, vejam que as 3 figuras nada referem-se à principal figura. Porém, quando eu vou unir todas elas, aí sim eu vou montar a minha figura em 3D. Então, só relembrando aqui, galerinha, para nós entendermos bem todo esse processo. Eu começo lá com um ponto. Todo ponto ele é projetado ortogonalmente, né? O seu pelinho fazendo 90 graus. Então, se eu me preocupar apenas com um plano, eu posso ter figuras distintas que projetam a mesma coisa. Exemplo aí da circunferência e da reta inclinada. As duas projetam retas, então eu preciso de algo mais. Mas se algo mais seria o quê? Basta colocar apenas a figura deitada? Então eu tenho aqui a mesma figura vista de 2 formas. Então não é isso, já que uma vai projetar a própria circunferência e a outra projeta uma reta. Então eu preciso de mais planos para poder entender. Mas esse mais planos não é de qualquer maneira, já que mesmo eu tendo mais planos, se eu me preocupar apenas com 2 planos laterais, eu posso ter casos de figuras semelhantes. Os 2 projetam triângulos, mas eu preciso do meu terceiro, que é o quê? O fundo, onde eu consigo diferenciar essas 3 figuras, certo? Por último, precisamos bem claramente entender na hora de projetar, eu projeto sempre com linhas fazendo 90 graus. Tá ok, galerinha? Ó, beijo no coração. Na próxima semana nós vamos falar de desenho em perspectiva, bem legal, tá? Espero poder ter ajudá-los agora. Comecem a resolver os exercícios lá. Boa sorte e espero que tenham feito uma excelente prova minha também, tá? A saudade é grande.